Olá você de casa, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe e hoje eu estou aqui juntamente com o meu grupo para apresentarmos um trabalho referente a uma atividade de Constitucional 2. Hoje nós iremos abordar o tema sobre direito à nacionalidade. Antes de iniciarmos o assunto, gostaria muito de pedir a vocês que deem like no seu vídeo, compartilhem com sua família, que isso irá nos ajudar muito a conseguir a melhor nota no nosso trabalho. Direito de nacionalidade. Antes de nós entrarmos no assunto em si, precisamos definir o que é nacionalidade. Nacionalidade, pessoal, é o vínculo jurídico-político que o indivíduo adquire com relação ao Estado. Adquirindo esse vínculo jurídico-político, o indivíduo tem a cidadania e pode exercê-la. Quando falamos da teoria da nacionalidade, ela é quase que unânime entre todos os países do globo. Não há muita diferenciação entre elas. Sobre a nacionalidade, nós podemos destacar que ela é dividida em espécies. Quais seriam essas espécies? Ela pode ser primária ou originária, secundária ou adquirida. A primária ou originária, ela se divide em duas categorias, que elas são justamente utilizadas para definir a nacionalidade do sujeito, que é ius sanguinis ou ius solis. O critério ius sanguinis é justamente aquele que é sobre o sangue, ou seja, se você é descendente de um nacional, automaticamente você irá adquirir a nacionalidade daquele nacional. O critério ius solis refere-se à questão do território, ela é delimitada geograficamente, ou seja, se você nasce em determinado território nacional, você adquire a nacionalidade daquele território. Conflito de nacionalidade. O conflito de nacionalidade pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ser um conflito positivo ou ele será um conflito negativo. O conflito positivo, nós temos a figura do polipátrida, a pessoa que tem diversas nacionalidades. Na figura do conflito de maneira negativa, nós temos o eimátulos, como fala a doutrina alemã, ou apátrida, que é justamente o indivíduo que fica sem nacionalidade. E, pessoal, se atentem muito bem, o Conselho Internacional de Direitos Humanos, dentro dos seus regulamentos, prevê estritamente que não será vedada a nacionalidade a nenhum indivíduo e muito menos uma pessoa pode ficar sem a sua nacionalidade. Os estados eles não podem retirar a nacionalidade daquele sujeito e o sujeito ele não pode nascer sem uma nacionalidade. O brasileiro nato. De acordo com o inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal de 88, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pai ou mãe estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Existem alguns critérios para definirmos o brasileiro nato. O primeiro deles é o ius solis, que diz que é brasileiro nato todos aqueles nascidos no Brasil, mesmo que de pai ou de mãe estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. O segundo critério é o ius sanguinis mais um serviço do Brasil, que diz que os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que um destes esteja a serviço do Brasil, é considerado brasileiro nato. O terceiro critério é o critério ius sanguinis mais o território, que diz que são brasileiros nato aqueles nascidos no exterior, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em uma repartição brasileira competente. O último dos critérios é o ius sanguinis mais a opção afirmativa, que diz que os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são considerados também brasileiros natos. Brasileiro naturalizado. O processo de naturalização sempre ocorre mediante a manifestação da vontade do interessado e a aquiescência estatal. A Constituição Federal não prevê a naturalização tácita, que é aquela concedida de ofício pelo Estado a todos que
que atendem determinados requisitos. A Constituição Federal prevê somente a naturalização expressa, que pode ser ordinária ou extraordinária, localizadas no artigo 12, inciso 2, linha A e B. A naturalização ordinária é concedida aos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Os não originários de língua portuguesa precisam atender alguns requisitos para adquirirem a naturalização ordinária, que são ter capacidade civil, ter visto permanente no país e saber escrever e ler em português, entre outros. A naturalização extraordinária é concedida aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Naturalização provisória. Acontece radicação precoce, que é voltada para os que foram admitidos no território nacional durante os primeiros 5 anos de vida e a requererem antes a maioridade se aqui definitivamente radicados. 2. Conclusão de curso superior. Os nascidos no estrangeiro que vindo residir no país antes de atingir a maioridade façam curso superior em estabelecimento nacional e requeram a nacionalidade até 1 ano depois da sua formatura. Naturalização especial, conferida ao cônjuge casado há mais de 5 anos com diplomata brasileiro em atividade e aos empregados em missão diplomática brasileira ou em repartição consular do Brasil, com mais de 10 anos de serviço ininterrupto. Cláusula da reciprocidade. Assegurado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Convenção sobre a igualdade de direitos e deveres entre brasileiros e portugueses. 2 pressupostos: o que tenham residência permanente no Brasil e os que hajam reciprocidade. Existe diferença entre nato e naturalizado? A regra geral diz: não se pode diferenciar brasileiro nato de naturalizado, de acordo com o artigo 5º, inciso 51. Há exceções taxativamente previstas na Constituição Federal. 1. Extradição. 2. Cargos. 3. Atividade nociva ao interesse nacional. 4. Função no Conselho da República. 5º. Direito da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Extradição. Ocorre quando você entrega uma pessoa para ser julgada, processada por outra nação estrangeira. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em 2 situações. 1. Crime comum antes da naturalização, com eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, não importando o momento da prática do fato típico, com eficácia limitada e aplicabilidade imediata e reduzida. Expulsão é aplicada aos estrangeiros que perturbam efetivamente a tranquilidade ou a ordem pública e constituam perigo ou ameaça. Dispõe o artigo 65 da Lei dos Estrangeiros. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à convivência e aos interesses nacionais. Veda a expulsão do estrangeiro nas seguintes hipóteses: se implicar a extradição inadmitida pela lei brasileira, quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos. Quando o estrangeiro tiver filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente,
não constituindo impedimento à expulsão, à adoção ou ao reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar. Então, galera, este foi nosso vídeo. Se você gostou, clique aqui no gostei, comenta, compartilha com seus amigos, dá aquela força. E é isso, é nóis.